bem-vindo, bem-vinda de novo ao canal. Hoje vamos falar em algo que é muito importante para a nossa vida social e vamos falar em 5 dicas essenciais ou 5 hábitos essenciais que vão fazer com que tu sejas mais respeitado ou mais respeitada. Hoje vamos gravar em 2 locais, aqui na barragem da Mula, porque ela é essencialmente um dos grandes pontos abastecedores do concelho de Cascais, no distrito de Lisboa, de água. Ou seja, grande parte da água também advém daqui e ela vai dar exatamente à casa da maioria das pessoas desta zona. Mas depois a outra vai ser também, neste caso muito mais específico, na Quinta do Pisão. Local magnífico, mas que eu já te vou explicar. Mas vamos falar naquilo que é mesmo muito importante, que são as tais 5 habilidades. E a primeira habilidade, sem qualquer tipo de demora, para que tu tenhas mais respeito, sejas mais respeitado ou respeitada. A primeira tem a ver com a autoconfiança. Mas onde é que nós vamos buscar a autoconfiança? Acima de tudo, quando nós passamos a conhecer-nos melhor, quando sabemos exatamente quem nós somos. Então é muito fundamental tu chegares a um ponto em que comeces a perceber quais são os teus traços de personalidade. E isto tu podes fazer uma autoanálise, mas também não precisas de fazer só uma autoanálise. Tu podes falar com os teus amigos. Atenção, com aqueles que te são próximos e que realmente gostam de ti. E podes começar a perceber quais são os teus traços característicos de personalidade. Mas não só isso. Também, ao mesmo tempo, é saberes como é que tu ages em cada situação, por exemplo, em termos de stress, no trabalho, em família, como é que tu respondes a várias situações na tua vida. E isto é fundamental tu mesmo entenderes. Pois, se tu não tiveres este autoconhecimento, tu não te vais conseguir projetar de dentro para fora. Isto é, tu não vais conseguir projetar a verdadeira imagem que tu tens de ti próprio para os outros. Pois não? Então é fundamental tu saberes como é que tu reages, como é que tu és na realidade. Pois é. E aqui é muito importante fazeres um exercício fundamental, que é o da escrita. Escreve tudo aquilo que tu achas que tu tens como traço fundamental da tua personalidade. E mostra aos outros. E tu vais ver que vai tudo encaixar-se. Vais saber mais um pouquinho da forma como tu és. Vais ter um maior autoconhecimento. Uma outra boa ferramenta é a meditação. E a meditação vai-te ajudar a tu comunicares com o teu eu interior, com o teu eu superior, se assim também quiseres comunicar. E vais perceber que vais lá chegar com muita facilidade. E também temos o segundo hábito. Qual é o segundo hábito? O segundo hábito é estares a fazer aquilo que neste preciso momento eu espero estar a fazer contigo. É teres uma comunicação mais eficaz. Pois é, às vezes nós, se não tivermos um autoconhecimento muito bom, nós não sabemos comunicar aquilo que nós queremos em termos de imagem. Mas acima de tudo temos que aprender a comunicar de uma forma bem clara. Dominar bem a linguagem, seja ela de que língua for, seja ela de que país for. Mas tu tens que aprender a dominar muito bem a tua linguagem e o conceito ideológico por detrás da mesma. Ou seja, começares a perceber exatamente o que é que cada palavra, cada frase poderá ter o significado ou impacto no outro. E aqui também ao mesmo tempo serve muito bem seres um pouquinho mais empático. Pois é, mas isso já lá vamos mais à frente, falar sobre a tal empatia. Esta palavra muito engraçada que às vezes parece que é tão difícil de compreender o seu verdadeiro significado. Mas espera lá. Então se já falámos em autoconhecimento, estamos a falar em linguagem, vamos perceber exatamente que a nossa linguagem tem que ser assertiva, tem que ser direta para o nosso interlocutor. Pensar exatamente o que é que o nosso interlocutor vai entender daquilo que nós dizemos. E uma grande dica é ler. Lê mais, pois vais ter o maior domínio de mais palavras, de mais léxico e também ao mesmo tempo uma melhor construção frásica. E isto vai-te ajudar para que tu também sejas mesmo icónico, respeitado e que as pessoas saibam realmente aquilo que tu queres e aquilo que tu também és. Mas isso vamos também ao mesmo tempo ao longo do vídeo destrinçar um pouco e falar um pouquinho mais, tá?
Então, assim sendo, vamos imediatamente ao local a seguir e também ao mesmo tempo aos temas a seguir. E agora que já mudámos de local, pois agora encontro-me na Quinta do Pisão. A Quinta do Pisão é um local mais lúdico, onde existem vários animais à solta. Tem inclusivamente um enorme caminho que dá para vir daqui, desta zona que é mais perto da Serra de Sintra, mesmo quase em plena Serra de Sintra, e dá para ir até ao fundo ao mar. São alguns quilómetros que dá para tu fazeres uma excelente caminhada. Mas acima de tudo esta quinta é virada para ser mais lúdica, onde tu podes realmente ver os animais à solta, podes também ao mesmo tempo ter bastantes piqueniques, podes ter também um contacto maior com a natureza e inclusivamente aqui até tens fornos onde se cozem pão. Pão de uma forma bem antiga e muito mais saudável. Bom, mas adiante. Vamos à terceira habilidade que te vai fazer ser muito mais respeitado ou muito mais respeitada. E a habilidade tem a ver com algo que nem sequer é muita habilidade, passando a expressão. Tem a ver, sim, com o facto de tu seres uma pessoa íntegra, verdadeira. Ou seja, privilegiares, acima de tudo, dizeres a verdade. Acima de tudo, também não é só dizer a verdade, é também estares em consonância com aquilo que tu és, com a tua verdadeira essência. E daí termos tido o primeiro ponto, que é o autoconhecimento. É muito importante tu seres verdadeiro contigo próprio, honesto, honesta contigo próprio. Porquê? Porque na realidade, quanto mais honesto tu fores, maior será a veracidade da tua imagem perante os outros. É fundamentalmente importante estar seguro daquilo que tu acreditas, pois são as tuas crenças de base que vão construir a tua verdade, aquilo que tu és. É porque também temos que entender que a minha verdade pode muito bem não ser a tua, nem a tua, a minha. Não há verdades únicas, pois não? Cada um tem a sua própria crença, cada um tem a sua própria biologia, cada um tem a sua forma de se expressar. E isso sim é a verdade. Mas daí mesmo estarmos a referir integridade e nunca, mas nunca, uma verdade. Pois não havendo uma verdade única, temos que ser íntegros com aquilo que nós somos, com a nossa essência. E aqui é muito importante. Há quem fale, por exemplo, num charme pessoal, ou em pessoas que têm um charme pessoal. Na realidade, essas pessoas acreditam nelas. Na verdade, essas pessoas são íntegras para com elas próprias. Elas transmitem aquilo que elas acreditam que são com toda a sua convicção. E isto é ser íntegro. É também, ao mesmo tempo, respeitar as regras que advêm da sociedade. Respeitar os outros. Respeitar quem os outros são, sabendo quem nós somos. Transmitir a tua própria imagem, a tua própria essência, dentro daquilo que é respeitar os outros. Pois aquela velha máxima de que a minha liberdade acaba onde começa a liberdade dos outros é fundamental. É muito importante teres exatamente esta noção. Saberes quem tu és, saberes transmitir a tua verdade sem minimamente tentares dobrar a verdade dos outros ou dizer que os outros estão errados. E aqui também é integridade. Será que isto tudo faz sentido? E lembras-te de há pouco eu estar a falar em empatia, naquela palavra que é empatia? Pois é, esta é a quarta habilidade que tu realmente deves ter bem em mente. É saberes preencher o lugar dos outros. Saberes aquilo que os outros possam estar realmente a pensar. Saber que os outros são seres humanos, tal como tu, que têm um pensamento, têm sentimentos. Perceber também ao mesmo tempo que, de acordo com os teus sentimentos, tu não gostarias que alguém viesse ultrapassar aquilo que tu sentes, ultrapassar a tua humanidade, ultrapassar aquilo que tu és na realidade. Eu hoje estou a utilizar muito o termo na realidade, mas a verdade é que eu quero que tu entendas que esta realidade é a tua realidade, é a minha realidade. Cada uma delas só por si estão construídas dentro daquilo que é o âmago do teu ser e do meu ser. Então é fundamental entenderes isto. A realidade é aquela que tu também vais construir ou vais ajudar a construir num todo. Então vamos começar a perceber que temos que nos colocar cada vez mais naquilo que os outros podem eventualmente pensar.
Ah, não. E isto não quer dizer que tu vás pensar naquilo que o outro está a pensar e substituir a tua linha de pensamento. Não, não é esse o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é que tu tenhas um autoconhecimento, que sejas muito mais respeitado. Então tu só começas a ser respeitado quando tu começas a respeitar quem? Os outros. Então isto faz tudo sentido. Está tudo absolutamente interligado. Começa a respeitar aquilo que os outros sentem. Mas isso não significa que tu tenhas que mudar a tua linha de pensamento. Aquilo que tu realmente és, para que os outros te possam aceitar. Aceitar é diferente de respeitar. E aqui é que tens mesmo que traçar esta linha. É uma linha longitudinal que tu podes realmente traçar. Aquilo que tu acreditas, aquilo que os outros acreditam. Respeitar aquilo que os outros acreditam. Mas a tua linha de pensamento e a tua linha de estar e de ser é a tua. E assim mesmo é que tu serás respeitado, respeitada. E a quinta habilidade é fundamental e é importante. É a liderança. É tu saberes ser líder. É verdade. Não é um chefe. Não é alguém que diz aos outros o que eles devem de fazer. É alguém que, depois de se ter colocado no lugar dos outros, ter percebido como é que funciona a nível de empatia, como é que os outros podem pensar, percebido também exatamente como é que a pessoa, ou tu, efetivamente, és. Perceber que tu és uma pessoa que tens de ter uma comunicação muito mais efetiva. E também, ao mesmo tempo, que tens que ser uma pessoa com toda a capacidade e mais alguma, e aqui é fundamental perceberes, de ser capaz de ser íntegro e transmitir confiança, liberdade e também, ao mesmo tempo, exatamente aquilo que nós chamamos assertividade. E aqui é fundamental isto tudo. E como podes ver, todo o vídeo está interligado e eu acabei de fazer exatamente os pontos todos do vídeo. Mas ser líder é saber traçar um caminho de mão dada com aqueles que estão no nosso barco. É perceber que os outros podem estar, talvez, numa posição hierárquica diferente da nossa, se for esse o caso. Alguém pode estar numa posição mais abaixo da tua. Mas isso não significa que tu não tenhas que ser empático, colocar-te, liderar, dar o exemplo. E isto é ser um líder. Líder é dar o exemplo, porque só assim serás absolutamente respeitado. E isto aqui depois tem a ver exatamente com muitas figuras históricas. E lembro-me perfeitamente de um senhor que se chamava George S. Patton. E este senhor era nada mais, nada menos do que um general americano que andava com um Colt à cintura. E na Segunda Guerra Mundial ele era considerado destemido. E a verdade é que ele muitas das vezes estava muito próximo das suas tropas, ao ponto de, inclusivamente, os americanos recearem que ele fosse assassinado. E de tão próximo que ele estava dos seus subordinados, que inclusivamente ele, após o término da Segunda Guerra Mundial, faleceu num acidente de automóvel, ainda no rescaldo da guerra. E estava mesmo muito próximo dos seus combatentes, dos seus militares. Isto, ele foi considerado um dos grandes militares de todos os tempos, pois ele estava muito próximo, estava sempre com toda a coragem ao lado dos seus combatentes. E era um homem profundamente respeitado. E acredita que toda a gente, independentemente de ter divergências com ele, até inclusivamente havia um general inglês que era Montgomery, que tinha realmente muitas divergências com ele, o respeitava com uma profundidade enorme. Eu não estou a dizer que tu és um general ou que possas eventualmente ser um general. Mas a verdade é que tu podes ser, talvez, um general na tua própria vida. Comandar, respeitar as tuas tropas e absolutamente conseguires todo o sucesso que te é destinado. E isto é muito importante, pois tu mereces sucesso, felicidade e, claro, respeito. Se gostaste do vídeo, não te esqueças, inscreve-te no canal, fala aos amigos, coloca aquele joinha e, claro, se puderes, carrega naquele sininho para receber as notificações dos vídeos e dos locais onde eu vou gravando. Até já!